Ok, bom dia. Vamos dar início a mais uma aula nossa hoje, falando sobre os movimentos da Terra e da Lua. Vamos apresentar as características desses movimentos, como eles ocorrem e o que isso influencia no nosso dia a dia, como as estações do ano, as condições meteorológicas, como isso é, digamos assim, retratado durante o ano, durante meses, etc. Mesmo nas grandes cidades, em que as noites não costumam ser tão escuras, é possível ver a Lua, né, quando nós olhamos para o céu, e você, por exemplo, já deve ter percebido que ela, em algumas situações da noite, ela aparece toda iluminada, e em outras ela aparece parcialmente iluminada, ou seja, encoberta ou por nuvens ou mesmo por uma aparente distância, né, com relação à Terra. Isso se deve aos movimentos, tá, da Terra. Na aula anterior nós vimos que ao longo do dia e do ano pode ser explicados esses movimentos de rotação e translação da Terra pela inclinação do eixo de rotação em relação à Terra. Tá? Dizemos que, por exemplo, que o Sol, né, se move no céu por onde vemos a partir da Terra. No caso, se nós estivéssemos olhando para o nosso planeta de fora do sistema solar, nós veríamos a Terra e os outros planetas circulando ao redor do Sol. Por isso que nós afirmamos, e todos podem afirmar, que quem gira ao redor do Sol são os planetas e não o contrário. Isso é importante para a gente definir e entender as 4 estações do ano, né, que nós temos aí bem destacado durante os 365 dias que tem o ano. Os movimentos de rotação da Terra. O planeta Terra ele apresenta um eixo de rotação em torno de si mesmo. Tá? Esse movimento ocorre no sentido de oeste para leste e uma volta inteira, quando isso acontece, é em cerca aí de 24 horas, ou seja, para ser mais exato, em torno de 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. Esse seria o tempo aí que a Terra demora para dar um giro sobre o seu eixo, ou seja, a rotação da Terra. Além desse movimento de rotação da Terra, nós temos o movimento de translação, que é aquele em que a Terra gira ao redor do Sol, percorrendo uma órbita. Esse eixo de rotação da Terra ele é inclinado em relação ao plano da órbita, conforme a Terra gira em torno do seu próprio eixo. Essa região fica iluminada pelo Sol, ou seja, determinando quando é dia e quando é noite. A inclinação que eu falei agora há pouco aí sobre o eixo de rotação da Terra, ele é em torno aí de 23,5 graus, tá? Ou seja, é uma característica perpendicular em relação ao plano de órbita da Terra. Aqui nós temos uma imagem indicando a inclinação de rotação da Terra em relação ao plano da sua órbita. Tá? Dá para ver ali que uma parte aparece mais escura, né? Uma parte um pouco mais escura aqui, indicando que de um lado nós temos a noite e do outro aqui nós temos o período diurno, ou seja, compreende-se as 12 horas de sol e o outro período aqui, 12 horas da noite. Isso quando nós falarmos lá do equinócio, vou explicar melhor essa questão aqui de 12 horas de dia e 12 horas da noite. As estações do ano. Para a gente compreender as estações do ano, nós devemos lembrar que
que a Terra se desloca em torno do Sol no movimento chamado aí de translação, tá? E leva cerca aí de um ano, em média, né? 365 dias, para completar esse ciclo. Ou seja, mais exato, em torno aí de 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 45 segundos. Esse seria aí o tempo estimado, né, para que a Terra dê o seu, digamos, seu giro ao redor do Sol, nesse movimento aí que é chamado de translação. Devido a esse movimento de translação, aqui nessa ilustração nós temos o Sol localizado no centro da imagem e ao redor o movimento que o planeta faz ao redor dele. Cada período ou estação que isso ocorre, uma parte da Terra fica iluminada e a outra fica mais escura. Na região de cima, aqui, que fica mais próxima aqui da chamada linha do Equador, a incidência dos raios solares ela é bem maior do que nas outras regiões que vão ficando um pouco mais distante, ou seja, nós temos aqui o Polo Sul e o Polo Norte, localizado mais acima. Então, nessa região aqui, ela permanece um pouco mais escura. Aqui também, a incidência dos raios solares de forma perpendicular, ela é bem menor, tá? Permanecendo uma parte da Terra totalmente encoberta pela luz solar, ou seja, ficando mais escura. Ou seja, esse movimento de translação aqui do planeta Terra ao redor do Sol, conforme ilustra a imagem aqui, é que determina aí as 4 estações do ano. Nós temos períodos bem definidos, onde começa cada uma dessas estações, tá? São os chamados solstícios e equinócios. O que seria solstício? Esse solstício compreende aí uma duração de fase, ou seja, diurna no hemisfério sul, e é considerada aí a maior do ano, tá? É o chamado solstício de dezembro, que ele começa aproximadamente entre o dia 20 e 22 de dezembro. E esse solstício de dezembro aí, ele marca o início do verão no hemisfério sul e o início do inverno no hemisfério norte, tá? Nesse momento que começa esse solstício em dezembro, os raios solares eles incidem perpendicularmente sobre o trópico de Capricórnio. Esses trópicos, na verdade, de Capricórnio, de Câncer, linha do Equador, são, digamos assim, pontos imaginários, né, que é criado sobre os movimentos da Terra para determinar onde começa uma estação e onde termina a outra, tá? Aqui nós temos uma imagem indicando o Polo Sul, aqui embaixo, Polo Norte logo acima, e o Trópico de Capricórnio, onde a incidência dos raios solares ela é menor nessa parte aqui do planeta. Por isso que se fala que o solstício começa do dia 20 ao dia 22 de dezembro e que marca o início do verão numa estação e o inverno na outra. Depois nós temos os equinócios. Equinócio começa por volta do dia 21 de junho e tem duração da noite no hemisfério sul. E é a maior do ano, ou seja, é chamado solstício de junho. Ele marca o início do inverno no hemisfério sul e o início do verão no hemisfério norte. Nesse momento, os raios solares incidem perpendicularmente sobre o chamado trópico de Câncer. Então, o equinócio indica que, por volta do dia 21 de junho, aproximadamente, né, começa essa nova fase de estação, muda totalmente, porque a noite, a duração da noite no hemisfério sul, ela é a maior do ano, ou seja, nenhuma outra estação tem uma noite tão longa quanto a que ocorre nesse dia 21 de junho. Aqui nós temos a imagem, né, indicando
por que que isso acontece? Na parte escura, dá para ver aqui que ela ficou bem maior do que a outra relacionada aqui onde pega os raios solares, ou seja, é um período em que a Terra fica praticamente quase toda encoberta, né, pela sombra, já que os raios solares eles estão, digamos assim, um pouco mais distante da Terra e chegam, digamos assim, de forma fraca ou pouca nessa área aqui mais clara do planeta. Então nós temos aqui o Polo Sul, aqui em cima nós temos o Polo Norte, dá para observar bem aqui a parte escura, acompanhando a ponta do mouse aqui. Isso indica que nesse período que ficou encoberto pela sombra, é que onde estará a noite mais longa, digamos, do ano, e que ocorre lá no mês de junho. Por isso que é chamado aí de equinócio. Há duas posições na órbita terrestre em que ambos os hemisférios terrestres são iluminados da mesma forma pelos raios do Sol. Isso é, recebe aproximadamente a mesma quantidade de luz, tanto no hemisfério que acaba de passar pelo verão, e esse momento vai marcar o início do outono. Enquanto isso, no outro hemisfério, no caso no sul, né, está saindo do inverno e tem início a primavera. Então as estações do ano, elas são determinadas por esses movimentos do planeta Terra ao redor do Sol, e cada um deles tem uma mudança significativa nas estações do planeta. Por volta do dia 21 de março, no mundo todo, a duração da fase diurna é praticamente igual, ou seja, 12 horas. Isso acontece porque a quantidade de luz solar, ela incide bem ao meio, ou seja, dividindo a linha do Equador, e nesse momento ali marca o equinócio de março, ou seja, início do outono no hemisfério sul e o início da primavera no hemisfério norte, que vai ocorrer ali por volta de 22 de setembro. Então, cada movimento ou giro que a Terra faz ao redor do Sol, em determinadas épocas do ano, ocorre mudança significativa numa região do planeta especificamente. Então, só relembrando que em março, dia 21 de março, no mundo todo, essa duração de fase diurna ela é praticamente igual à duração da fase noturna, ou seja, compreende 12 horas tanto do dia quanto 12 horas da noite, e é chamado equinócio de março. Isso marca o início do outono no hemisfério sul e o início da primavera no hemisfério norte. E na mesma sequência, por volta do dia 22 de setembro, novamente a duração do dia é praticamente igual à duração da noite no mundo todo. E dá início, então, o equinócio de setembro. Tá? Então, dois momentos diferentes, porém, ocorrendo em março e setembro. Um marca o início do outono no sul e o outro no norte, o outono. O Sol no céu ao longo do ano. No inverno, a altura do Sol no horizonte ela é mais baixa do que no verão, e os raios do Sol atingem a superfície de forma mais inclinada. Ou seja, vai resultar aí em um menor aquecimento durante esse período do inverno devido à altura do Sol com relação à Terra. Já no verão, o Sol aparece mais alto no céu e os raios atingem a Terra aí de forma menos inclinada, ou seja, resultando em um maior aquecimento. Por exemplo, aqui na imagem, dá para ver o círculo que aparece aqui em cima, indicando que os raios do Sol no inverno, ele está mais perpendicular, ou seja, ele não está totalmente reto, digamos assim, em direção à Terra. Isso faz com que o aquecimento nesse período que é considerado de inverno, ele seja menor
do que o que ocorre no verão, que é a segunda imagem aqui abaixo. Dá para observar pela linha que forma aqui em cima que os raios do Sol ele não está tão perpendicular, ele está, digamos assim, bem direcionado para a Terra, está numa posição mais alta também, e isso faz com que o aquecimento nessa época do ano seja maior do que a que ocorreu antes aqui no inverno. Então, no inverno, os raios do Sol eles estão perpendicular, ou seja, não estão de forma direcionada reta para a Terra, e isso faz com que a temperatura seja mais baixa, ou seja, é o período de inverno. Já o contrário ocorre no verão, quando o Sol está mais alto, está no céu, e também os raios estão direcionados de forma mais reta em direção à Terra, e isso faz com que haja um maior aquecimento do planeta. A Lua. A Lua ela passa por várias fases, e essas fases elas são significativas para que ocorra também mudanças tanto no comportamento de animais quanto no comportamento humano, relacionados à agricultura, período de pescas, enfim, várias situações que as pessoas utilizam-se das fases da Lua para determinar o que fazer em determinadas regiões ou épocas do ano. Esse conhecimento só foi possível graças aí à descoberta, né, de aparelhos como o telescópio, que é utilizado aí para observar essas mudanças e essas fases da Lua, quando elas acontecem e como acontecem. Hoje nós sabemos que a Lua tem diâmetro aproximado aí de 3.476 quilômetros, ou seja, é um tamanho aí de pouco mais do que um quarto da Terra, do diâmetro da Terra. Então, isso tudo só foi possível graças à descoberta do telescópio, né, como o Hubble, que é um dos mais potentes que existe, que através desse telescópio eles observam tudo o que acontece a nível, digamos assim, de espaço, inclusive aí as mudanças de fase da Lua, cada uma delas observada regularmente, por quanto tempo dura e em que épocas elas acontecem durante o mês. Também sabemos que a nossa Lua, que é chamada de satélite natural, praticamente não tem atmosfera, ou seja, não existe presença de ar, principalmente do oxigênio. Então, praticamente para viver num lugar desse seria impossível, porque todo ser vivo precisa aí do oxigênio para sobreviver. Então, no nosso satélite natural ou na Lua, nós não temos isso. Também não foi detectado até o momento qualquer forma de vida. Então, os satélites naturais ou luas são os astros que giram em torno do planeta. Eu falei antes que quem gira em torno do Sol é o planeta Terra. Agora, ao contrário, quem gira ao redor da Terra no nosso caso, a Lua, né? Também chamada aí de satélite natural. Porém, com a descoberta de novos equipamentos e aparelhos sofisticados, eletrônicos, também surgiram ou foram fabricados, né, os satélites artificiais. Esses satélites artificiais são postos em órbita pelo homem, ou seja, qual o objetivo disso? Estudar, digamos assim, de forma mais profunda, as mudanças que ocorrem no planeta, vigiar também o espaço, para que, se houver alguma invasão, poderá ser detectada, digamos assim, rapidamente, e também determinar a época certa de plantio, ou seja, estudar as condições meteorológicas, quando vai fazer muito frio, o que está invadindo o espaço. Tudo isso é possível graças à leitura que esses satélites artificiais fazem e mandam as mensagens do espaço em direção às bases que são montadas na Terra.
Na superfície da Lua também existem muitas crateras. Essas crateras, calcula-se que elas foram, digamos assim, ocasionadas por meteoros que durante algum tempo bombardearam a superfície da Lua. Apesar de que as imagens que nós temos foram ampliadas, mas esses pontos mais escuros é possível que foram aí feitos, né, ou ocasionados por meteoros que em algum momento bombardearam aí a superfície da Lua. Essa imagem foi feita numa das fases da Lua, né, chamada de Lua cheia, e mostrando as crateras, esses pontos mais escuros que foram fotografados na época. Essas imagens aí foram tiradas por uma espaçonave chamada de Apollo 15 no ano de 1971. A distância média da Lua à Terra é de 384 mil quilômetros, ou seja, algo impossível de se atingir, digamos assim, com as aeronaves comuns que nós temos hoje. Precisa ser equipamentos ou aeronaves chamadas aeroespaciais para percorrer uma distância dessa, que é de 384.400 quilômetros. A temperatura também ela é super elevada. Durante o dia, ela atinge em torno aí de 155 graus centígrados e à noite ela pode chegar aí a 155 graus. Outro dado interessante também, a Lua completa uma volta ao redor da Terra em aproximadamente 27 dias e 8 horas. Então, devido a essa observação, feita, lógico, por aparelhos, desse ciclo que a Lua aí tem de 27 dias e 8 horas, é que foi determinado aí as fases da Lua, como lua nova, cheia, minguante, crescente, tudo isso com base nesse movimento aí que a Lua faz ao redor da Terra, que dá em torno aí de 27 dias. Esse movimento ele é chamado de revolução. Tá? Então, revolução é um período ou tempo que a Lua demora aí durante um mês para percorrer a Terra. Exploração da Lua. A exploração da Lua ela ocorreu já há vários anos atrás, principalmente entre Estados Unidos e Rússia, que foram os primeiros, digamos assim, a lançar uma nave com tripulação humana. Tá? Começou por volta de 1969 com o americano Neil Armstrong, que na época disputava entre os americanos e russos, como eu já disse antes, a chamada corrida espacial. Havia aí uma disputa para saber quem chegava primeiro e o que seria descoberto para divulgar, digamos, para a população mundial. Então houve sim essa disputa, ou essa corrida aeroespacial entre os dois para saber quem chegava primeiro na Lua. E os soviéticos, na época, né, União Soviética, fizeram o lançamento em 1957 de uma nave chamada Sputnik, ou seja, não foi uma nave, foi um satélite lançado em 1957, né, chamado Sputnik, considerado o primeiro satélite artificial a dar uma volta ao redor da Terra. Tá? Esse satélite surpreendeu os americanos, né, influenciando aí a chamada corrida espacial entre os dois países. A exploração da Lua pelas duas potências falado antes aí começou em 1959, quando sondas foram lançadas, sondas espaciais, né, foram lançadas pela soviética Luna e voaram ao redor da Lua, se chocando com o solo na mesma época. Então as missões americanas fotografaram a superfície do planeta, já preparando terreno para explorações com astronautas. Então,
como eu disse antes de 1969, não houve, digamos assim, presença humana, nem de soviéticos nem de russos, na Lua. Por volta de 1969, quando haviam fotografias tiradas por esses satélites russos e americanos, é que se possibilitou construir uma aeronave tripulada e que pudesse, digamos assim, pousar tranquilamente na Lua. Aqui nós temos a Lua sendo iluminada, tá, pelo Sol, e lembrando que a Lua não tem luz própria, tá? Pode-se observar, digamos assim, durante a noite, que em alguns períodos a Lua está bem visível no céu e em outras ela está encoberta. Por que isso acontece? Simplesmente porque em determinados dias da semana o Sol está iluminando em maior, digamos assim, quantidade esse satélite natural da Terra. Isso faz com que ela fique mais visível. Em outros momentos, como dá para ver aqui na imagem, ela está praticamente encoberta, ou seja, aparece só um cantinho dela. Por quê? Porque os raios de sol não está atingindo parcialmente ela, e sim só uma pequena quantidade. Conforme isso vai mudando, aumenta-se a claridade, ou seja, os raios de sol, e ela vai tornando mais visível no sol. Em alguns dias mesmo, durante o dia, é possível, se estiver bem limpo, sem nuvens, visualizar a Lua no céu, porque ela está totalmente iluminada, como é o caso aqui no meio, aqui no centro. Então, nesse período aqui, em algumas regiões do planeta, é possível visualizar a Lua até mesmo de dia no céu, mas normalmente ela aparece mais visível à noite. A Lua apresenta diversas fases, sendo que 4 delas são mais conhecidas e consideradas as principais aí pelo homem, que é a Lua Nova, a quarto crescente, aqui a Lua cheia, a quarto minguante e aqui a Lua Nova. Ou seja, cada período em que há uma menor ou maior quantidade de luz solar sobre a Lua, determina-se uma fase, né, da Lua que começa com a nova, bem para quarto crescente, chega aqui na Lua cheia, minguante, e ela vai novamente mudando até chegar a nova novamente. Então vai sempre começar com Lua nova, depois vem a quarto crescente, Lua cheia, a quarto minguante e Lua nova novamente. Como eu disse antes, esse ciclo todo, essas mudanças todas aqui ocorrem num período aí aproximado de 27 dias, tá? Nos calendários que são fornecidos aí pelo comércio, normalmente tem lá os dias em que começa cada uma dessas fases mostradas aqui. Os eclipses. Existem alguns momentos do giro da Terra ao redor do Sol e da Lua ao redor da Terra, em que esses movimentos eles acabam ficando na mesma direção, ou seja, nenhuma linha reta. Quando isso acontece, normalmente nós teríamos ali a Lua passando entre o Sol e a Terra por alguns minutos, e essa sombra da Lua ela é projetada em uma determinada região da Terra. Quando isso acontece, é chamado aí de eclipse lunar, tá? Conforme está indicando a imagem aqui, nós temos a Lua, a Terra e o Sol. Ou seja, ela vai ficar parcialmente encoberta pela sombra que causou aqui dos raios do Sol, e isso é chamado de eclipse lunar. Normalmente, se for um dia
divulgado pelos satélites existentes no planeta, pode ocorrer, digamos assim, um escurecimento em algumas regiões do país, indicando que houve essa sombra, digamos assim, projetada pela luz do Sol em direção à Terra. Como eu disse agora há pouco, isso dura alguns minutos, não é algo aí que fica horas, tá? Então é bem rápido, porém pode ser visível em algumas regiões aí do planeta. Então, eclipse lunar, eu acabei de falar. Aqui, novamente, uma nova ilustração, né? Então nós temos aqui o Sol, os raios do Sol em direção à Terra, e aqui do outro lado a Lua totalmente encoberta. Bem, com isso nós terminamos mais uma aula falando dos movimentos da Terra e da Lua. As atividades serão postadas como de costume e, como nós estamos num período aí de Covid-19, fique em casa, se cuide e até a próxima aula.